Senhor. Amém. Dizer da minha alegria estar aqui junto com os irmãos para nós juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Há muito eu tenho esforçado para estar com os irmãos, mas devido aos compromissos e graças a Deus a minha tarefa um pouco mais e estou feliz. Mas Deus, por bondade e misericórdia, você deu a oportunidade para estar aqui nesta noite. E aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, a palavra de Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés e reverência a palavra de Deus, eu quero convidá-los para nós termos um versículo da palavra de Deus em tempo, aproveitando também que eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu sou convidado para estar pregando, na verdade eu procuro sempre ter alguma coisa em depósito. Amém. Mas no momento da mensagem, nem sempre tem uma mensagem preparada, isso aí Deus manda na hora. E muitas vezes Deus manda na hora através de um louvor que eu ouço. Através de uma palavra, Deus usou o nosso irmão presbítero de volta aqui nesta noite e fez com que a mensagem, o tema da mensagem caísse no meu coração. Ele falou sobre o poder da oração. Eu vou falar sobre o poder da oração. Amém! Glória! Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus! Eu quero convidar os irmãos para nós lermos Eclesiastes, o livro Eclesiastes, aleluias, capítulo de número 9, versículo de número 8. Ao ler este versículo, às vezes podemos pensar, olha, pois, mas o que tem a ver este versículo com a oração? Só vamos entender isso depois. Só vamos entender isso depois. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero avisar os irmãos que eu já entreguei a carta da festividade de celebração daqui, irmã Geralda, ela passou para mim, eu entreguei ali na nossa sede, São 4. Amém. E vai ser dia 29 e 30, não é isso? Festividade de celebração aqui. E se não houver nenhuma outra atividade ali nesse mesmo dia, eu creio que nós vamos estar participando aqui com os irmãos. Se houver alguma atividade você nem desse dia, eu creio que nem que seja eu e minha esposa vamos estar aqui representando a igreja. Eclesiastes capítulo 9, versículo número 8. Os irmãos que encontrar, digam amém. Amém. Nos diz assim a palavra do bom Deus: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E a igreja diz amém. 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 Podeis tomar. Eu quero pedir ao irmão Kleber, segura um pouquinho meu nome, por favor. Antes de eu prosseguir, eu senti o desejo de adorar o Senhor com louvor, porque nós temos ali nosso conjunto coral. E como eu fui praticamente conhecido no conjunto coral, comecei a cantar conjunto coral aos 12 anos de idade, na mesma época que eu desci as águas. E eu gosto muito de louvor. E os louvores, quando eu digo que eu gosto dos louvores, não é a melodia, não é a música em si, mas é a letra. É a letra. A mensagem é transmitida para a gente. E nós temos um louvor que nós estamos ensaiando, nós já vimos que você tem um louvor, já conhecido de muitas pessoas. Mas para mim que não tinha conhecimento com esse louvor no conjunto coral,
Para mim está sendo uma novidade, é bonito, novidade, tanto a teologia como também a mensagem que trazem para nós, que fala do amor de Deus. E eu pedi permissão ao nosso evangelista Paulo para que eu pudesse adorar o Senhor com este louvor. E já que ele me permitiu, eu vou... não preciso nem usar instrumento, não, porque é bem complicado para usar instrumento com ele. Também, se eu estiver muito bem para louvar a Deus, não vou me ajudando aí, porque guardando um pouco prejudicado, tem andado muito, tem pregado muito, tem falado muito, a gente veio, né? Glórias a Deus por isso. Falando sobre o amor de Deus, o amor de Deus. Mas vou cantar diante que Deus possa me ajudar e os irmãos entenderem a mensagem. O amor de Deus, sublime amor, o amor de Deus que alivia não conduzirá além do céu, do infinito, maior que o mar. Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou, ao sofredor deu ele a mão, lhes perdoou o mal. Ao sobrevir o tempo fim, o grande rei aqui chegar, e ao homem vil e pecador em vão então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, ou descrever tão grande amor, o mar daria ao fim, mas onde está, pois este livro em que escreveu tal amor. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não existe no mundo livro nenhum que possa falar da grandiosidade deste amor. Oh, glórias a Deus! Sublime amor, amor de Deus, como insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Oh, glórias! Queridos, como eu disse aqui a priori, a razão por que nem sempre posso estar aqui, haja vista com muita vontade. Eu estava conversando com os irmãos ali fora. Eu glorifico a Deus que nós fomos ali servir em Santo Antônio. Até pensei que eu ia ser mais favorável, mas glórias a Deus, Ele se dobrou. Ali estou na superintendência da escola dominical, também na secretaria de missão, e trabalhando também com discipulado, e também trabalhando com a instrução, estudo bíblico para os presbíteros, diáconos, que há trabalho, enfim. De forma que o trabalho ficou muito tenso. E eu glorifico a Deus porque quando nós
nos dedicamos à obra de Deus e o Senhor tem um chamado para nós, chamado específico. Não adianta você tentar ocultar-se desse chamado, porque onde quer que você estiver, você tem esta marca, não tem como você tentar esconder, tentar esquivar-se, que mesmo você não queira, mas Deus vai exigir que você consiga fazer algo para Ele. Eu, ao chegar ali, eu procurei ficar assim bem oculto, nem me manifestar como alguém que estava assim tão envolvido na obra de Deus, mas não teve como eu esconder, não, sabe? E eu glorifico a Deus. Amém, queridos? Temos viajado bastante, tenho atendido muitos convites em alguns lugares. O pastor às vezes não pode estar presente, ele me envia para estar representando ele. O pastor Arnaldo Candeiro, por ser uma pessoa já cansada, está com 84 anos de idade. 84 anos, mas é um gigante na obra de Deus, não nós menosprezando os demais irmãos, os demais ministros. Eu vejo, me vejo uma necessidade muito grande de estar ali ao lado dele, ajudando ele, aquela pessoa que sempre procura conservar as boas coisas de Deus. Então eu estou ali juntamente com o pastor José Carlos Machado, que é o vice-presidente, e é o primeiro superintendente. Olhando para o pastor José Carlos Machado, não disse que ele é até um jurídico, um advogado, uma pessoa abençoada por Deus, um homem que Deus tem abençoado de maneira poderosa. Estamos ali junto com ele e com os demais irmãos. Queridos, nós lemos o texto aqui, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, onde nós encontramos a seguinte palavra: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É bom nós prestarmos atenção nesta expressão no que diz respeito ao tempo. Em todo o tempo, em tempo de guerra, em tempo de paz, em tempo de aflição, em tempo de angústia, em tempo de luta, em tempo de dor, em tempo de enfermidade, em tempo de fartura, em tempo de escassez, não importa em qualquer tempo que seja, o importante é que nós não podemos viver sem que tenhamos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Quando nós temos sobre nós o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, pode acontecer o que for, queridos, você será vitorioso. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Em todo tempo, existe aquele momento que eu estou glorificando a Deus, eu estou exaltando o nome do Senhor, porque eu estou num tempo de bonança, eu estou num tempo que não tem ninguém doente na minha casa, eu estou no tempo em que está tudo certinho, não está havendo desemprego, eu estou no tempo em que as matas estão cheias de mantimento, eu estou glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas Deus, nesta noite, Ele chama-nos a nossa atenção, que não obstante o tempo, é necessário que nós estejamos embaixo deste azeite, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer e continuar nos alegrando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando nós falamos do tempo de Deus sobre a nossa vida, nós podemos entender que houve um tempo na vida da igreja primitiva em que o diabo se levantou de uma maneira furiosa contra a igreja. Era um tempo de aflição,
você abre a Bíblia, no registro que fez do nosso irmão Lucas, no capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, ele deixou registrado para nós dizendo que por aquele mesmo tempo, que tempo é esse, pastor? Um tempo que a igreja estava sendo perseguida, um tempo em que a igreja estava sendo maltratada pelo inimigo, mas nem por isso os servos de Deus desanimaram, nem por isso os servos de Deus ficaram tristes e cabisbaixos. Antes, pelo contrário, eles prosseguiram, porque sobre eles estava o azeite, sobre eles, não obstante o tempo, o Espírito Santo fluía na vida deles. Em todo o tempo seja alvo o teu destino, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Lucas registrou que por naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O versículo de número 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Meus queridos, o diabo sempre pensou que o maltratar um crente, o perseguir um crente, tentar entristecer um crente, bater no crente, prender este crente, para o nosso inimigo, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, isso sempre soou como um prêmio, sempre soou como um troféu. Observa bem que no ato que ele matou Tiago, parece que veja a multidão batendo palma, aplaudindo o rei Herodes. E ele sentiu-se tão satisfeito com aqueles aplausos, que imediatamente ele mandou também prender o nosso irmão Pedro. Meu Deus, meu Deus. E a Bíblia diz para nós que, havendo prendido-o, encerrou na prisão, entregando a 4 paternos e soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eis aí o poder da oração, queridos. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, Pedro estava. Que coisa, queridos. Deus estava com ele ali, e ele tinha uma convicção tão grande, uma certeza tão grande, que ele foi dormir. Pedro foi dormir. Eu costumo dizer, queridos, que existe uma dádiva popular que o povo ousa dizer: dorme com barulho deste. Que barulho? Imagina alguém que está sendo ameaçado de morte. Imagina alguém que já foi tratado por alguém para matar ele. Olha, fulano, se eu te encontrar você amanhã, ou na rua, ou no trabalho, seja onde quer que eu for te encontrar, eu vou te matar, você não vai passar de amanhã. Eu creio que é impossível me dormir.
você que tem o nome escrito no livro da vida, certeza de salvação, certeza de vida eterna. De repente alguém chega para você e fala: olha, eu vou te matar, rapaz. Vou te encontrar você na rua, no colégio, na estrada, em qualquer lugar, ou na sua casa, eu vou te matar. Não vai passar. Eu perguntava para ele: olha, uma vez que toda ação provoca uma reação, eu perguntava para ele: qual é a sua reação neste momento? Você está sendo ameaçado. Ele disse para mim: pastor, na verdade eu sou crente, tenho o nome escrito no livro da vida, tenho certeza, mas a minha reação vai ser sumir, desaparecer de perto dessa pessoa. Eu estava quase concordando com ele também, porque é impossível dormir com um barulho desse. Quem consegue dormir, querido, sendo ameaçado de morte? Perguntei a um pastor também: você, rapaz, que é pastor, pregador de multidões, tem um nome aí no outdoor, na mídia. De repente uma pessoa te ameaça você de morte. Você não vai passar, você vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Qual é a sua reação de ação? Pastor, eu sou crente, sou pastor, sou ministro do evangelho, mas eu confesso para o senhor, pastor Celso, antes ele do que eu, falei: meu Deus. Falei: Jesus, me bateu uma preocupação tão grande, queridos. Pensa-me, por que então que Pedro dormiu? Por que então que Pedro dormiu? Né? Primeiro, que eu tinha certeza que este óleo estava sobre ele naquele tempo de vida. Em todo tempo, seja alto teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. A primeira razão é que ele tinha o óleo, o Espírito Santo estava sobre ele. A segunda razão por que é que Pedro dormiu é porque a igreja estava orando. A igreja estava orando. Imagina, irmãos, Pedro estava lá na prisão, a igreja de joelho, orando a Deus. Ó Deus, aleluia! O Senhor aqui colocou o irmão Pedro aqui e confiou a ele a responsabilidade da tua obra. Agora, Senhor, teu servo, ele se encontra ali preso, mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode fazer algo para ele, abençoa ele segundo a tua misericórdia. A igreja orando, Pedro estava bem dormindo, tranquilo. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o azeite sobre a vida, oh glórias! Quem tem uma igreja que ora, o inimigo pode se levantar, mas você vai continuar tranquilo, dorme o sono sossegado, que Deus é contigo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo. Eu poderia aqui classificar diversos motivos por que é que Pedro dormiu, mas para não tornarmos muito tempo, só para nós entendermos aí o poder da oração. Observa bem, querido, que hoje pode acontecer o contrário. Quantas vezes nós encontramos algum irmão que está enfrentando alguma dificuldade adversa na vida? Muitas vezes Deus, por vontade permissiva, permite que eu e você, nós passamos por alguma dificuldade na nossa vida. Às vezes para testar a minha fé, testar a própria igreja que fala que ama. Eu amo meu irmão, eu estou disposto a dar junto com meu irmão. Não, a Bíblia diz que o que põe que isso a ver com os irmãos, filho e união. Irmão, pode contar comigo que eu estou com você, meu irmão. Mas às vezes acontece o contrário. Quando Deus permite que eu passe por alguma situação, eu reúno um grupo de pessoas. Imagina se acontecesse esse negócio com Pedro. Nos nossos dias de hoje, cada um de nós sabemos a história do Pedro. Tem uma coisa, nós só sabemos o lado negativo de Pedro, viu? Cada um já sabemos a história de Pedro. Eu ia reunir com o irmão e falar: olha, não sei não.
Esse Pedro fez alguma coisa, ele aprontou alguma coisa. Pedro não presta não, Pedro, ele está preso em à toa, não. Pedro, alguma coisa ele aprontou para ir preso, porque ele é preso à toa. Imagina, quando você está em dificuldade, e você fica feliz na vida, você encontra alguém e fala, irmão, fica tranquilo. Eu estou contigo nessa peleja. Eu estou orando por você, estou te ajudando em oração. Fica tranquilo que quando você está na luta lá, querido, até porque esta luta não é sua, é de Deus. Oh, glórias! Você vai vencer. A igreja foi para oração, queridos. Outra razão por que Pedro dormiu. Falei duas razões. A primeira, porque ele tinha aceito o Espírito Santo sobre a vida dele. A segunda razão, porque a igreja estava em oração. Como eu disse para os irmãos, alguém passando por dificuldade, eu reúno de irmãos. Será que essa irmã vem que me arrumou? Eu não sei se esse irmão fez alguma coisa que você sofreu esse inverno, alguma coisa, esse irmão doeu desse jeito, passa essa pressão toda, alguma coisa errada. Esse irmão dele é você. Mas aquela igreja foi diferente, já foi orar. Oh, glórias! A igreja foi orar. A terceira razão por que é que Pedro dormiu. Quem não se lembra do momento do nosso irmão evangelista Mateus, se não me foge a memória, no capítulo 16, lá pelo versículo 13, aquele momento que Jesus estava junto com seus discípulos ali no lago, próximo ao lago de Genezaré. Jesus reuniu os discípulos e perguntou a eles: olha, vocês que andam pregando o evangelho, vocês que andam anunciando, vocês que andam ministrando, enfim, quando vocês profilam o meu nome, os que ouvem falar do meu nome, eles dizem que eu sou quem? Apresentou-se e falou: Senhor, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando eu estou ministrando, eu profiro o teu nome. A pessoa que ouve no ar, eles falam: isso é João Batista, é? Você acreditou? Quem é assim, Senhor? Eu estou andando com o Senhor, eu não sei agora. Ele me disse uma definição certa, ele estou certo. Quem é o Senhor, não viu? Mas eu vou falar: sou João Batista, é? Tudo bem. E você, rapaz? Quando você prega, você anuncia, você está ministrando, você profere o nome, os que ouvem dizem que eu sou quem? O mestre, eu já ouvi dizer do Senhor. O Senhor é Elias. Ah, é? Aham. E você acreditou? Eu fiquei assim, balanceado. Estou andando só, não tenho muita certeza ainda não. Até hoje, porque a pessoa está andando com Jesus, não tem certeza quem é Jesus. Você nessa noite está aqui, queridos. Você precisa saber quem é Jesus. Jesus é médico dos médicos. Jesus é Salvador. Jesus é o libertador. Jesus é aquele que está contigo. Aleluia! Para o Senhor, Senhor. Mas pastor Nelson, pode falar com tanta propriedade de pessoas que andam com Jesus, vivem com Jesus e não sabem, ainda não conhecem quem é Jesus. É fácil. Hoje na escola dominical, o comentarista falou com respeito a isso. A respeito daqueles dois homens, dois discípulos que estavam indo para o caminho, no caminho em direção a Emaús. Jesus aproximou dele. E este que vivia com Jesus, já vai conversando. Jesus de repente parou com eles. Então você está fazendo o que? Você está reclamando o que? Tem tal de Jesus que andou com nós aqui, rapaz, e ele falou que ia morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia, até agora não vi nada. Jesus perguntou: vem cá, o que vocês estão falando pelo caminho? Mas sobre o quê? Eles acharam com Jesus ali, cara. Você é o pior homem que existe aqui, rapaz. Você é o único peregrino desse lugar. Todo mundo sabe. Se der uma criancinha que aconteceu, a criança fala: você é o único que não sabe de nada. Jesus falou assim: mas é o que aconteceu. Jesus, eles contaram toda a história para Jesus. Jesus ali sabe, né? Só reconhecer Jesus depois. Meu Deus! Só reconhecer Jesus no final da caminhada do Senhor naquele lugar. Jesus te trouxe aqui para conhecer Jesus agora, não é no final da sua caminhada, não.
Oh, glória! Ok. E você, rapaz, que prega o evangelho, que fala, anuncia, ensina e ministra, quando você profira o meu nome, eles dizem que eu sou quem? Olha, Senhor, eles dizem que o Senhor é Jeremias ou um daqueles profetas antigos, né? Ah, é sim, tudo bem. Agora eu quero que você esteja bem pertinho de mim, mas que veja Jesus chamando bem pertinho. Eu quero que você esteja bem perto de mim. Eu quero saber de vocês têm andado comigo. Onde nós chegamos, onde eu chego com vocês, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Oh meu Deus, eu nem vou pedir para ele dar glória a Deus, você já está motivado para dar glória a Deus aí. Os paralíticos andam, os enfermos são curados, as pessoas que estão endemoniadas são libertas. Vocês têm andado junto comigo, vocês me conhecem, eu para vocês, eu sou quem? Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Parece que vejo o Pedro, ó. Essa aí é comigo, essa é minha vez, agora é comigo. Ele chega e fala: olha, Aleluia. tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Jesus falou com Pedro: Senhor, Jonas, você é apenas Jonas, mas olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Você é apenas Simão. Você é apenas Simão. Bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, este mesmo, segundo Bar-Jonas. Porque não foi a carne que te revelou, nem foi o sangue, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Aleluia! Por isso eu te digo que você não é nada mais nem menos. Você continua sendo um cavaquinho de pedra, fagulha de pedra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ô Simão. Aleluia. Sobre esta pedra, saber Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Louvado seja o nome de Jesus! Orviando e cantando. O nosso irmão Pedro, representando a igreja do Senhor, ele tinha uma promessa. Pedro dormiu porque ele tinha uma promessa. Fiel àquele que prometeu, dorme tranquilo. E a promessa foi feita, não é com o presidente, não é com o governador, nem senador, nem deputado estadual, nem federal, mas foi Jesus que prometeu. Se ele te prometeu, fica tranquilo. Porque comete aliança, ei, é mulher você sossegar. Fique tranquilo que Deus tem contigo. A primeira razão que Pedro dormiu é porque o Espírito Santo estava sobre ele. O óleo, o azeite. A segunda razão da igreja está orando. A terceira razão porque Pedro dormiu, ele tinha uma promessa. Até eu ia dormir nessa hora, claro, tranquilo. Aleluia. Querido, você tem tudo isso. Não fique com medo de ameaça, não. Não fique com medo, não. O mesmo Jesus de Pedro é o céu. O mesmo Deus de Pedro é o nosso Deus. Meu Deus! Maravilha! O quarto motivo por que é que Pedro dormiu tranquilo. Parece que vejo Pedro tranquilo, abrindo a Bíblia. Quem pode ler para mim? Deixa eu me lembrar aqui. A carta escrita por Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Quem pode ler em voz audível?
Glória seja dada o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode ler. Alguém primeiro versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou ameaçado de morte. Para mim não faz diferença nenhuma. Porque para mim, se eu continuar vivo, eu estou vivendo com Cristo. Se eu morrer, vai ser melhor ainda. Eu estou ganhando a vida eterna. Vale a pena confiar nesse Jesus, querido. Meu Deus. Verdade, Pai. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Poder da oração, os três estavam lá de joelho. De repente, alguém chega na porta. E eu sempre sou despertado, sou chamado a minha atenção com respeito a uma menina que estava lá, não. Estava lá no ciclo de oração. Você vê uma menina, uma jovenzinha lá no ciclo de oração. Eu já falei para os irmãos aqui, eu gostaria de repetir a mesma palavra. Eu tive o desprazer de um dia perguntar a uma menina recém-casada: minha filha, você já faz parte assim, do ciclo de oração? Você está na dificuldade do ciclo de oração? Porque tem pessoas, irmãos, que acham que o ciclo de oração é só para pessoas velhas. E tem certo que ele está assim, ela vai aumentando na noite. Ciclo de oração, queria ser de oração. E só vai no ciclo de oração, queria ser ciclo de oração, queridos. Se não você não vai mesmo. Quem acha que não precisa. Tá? Ali em Santo Antônio, você não conhece o ciclo de oração dali. O ciclo de oração ali, ele é composto de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, enfim. É todo mundo no ciclo de oração. Nessa 8 horas vai ter uma hora da tarde, pensa por toda terça-feira. É completo de oração. Mas tem pessoas que têm que a mentalidade de oração só para as irmãs, tem que dar aquelas irmãs assim lá. Mas não entra, não dá mais. Coitadinha, ela sai, às vezes o esposo, ele pode até ter condições de ir no ciclo de oração. Ele é capaz de falar assim: não, esse trabalho é seu, vai lá. Hoje não é meu dia, não. Infeliz, mas não precisa. Oh, Deus. Meu Deus. Oh, glória! Eu tive o desprazer de perguntar a uma irmã jovem: senhora, minha filha, você já vai conosco na sua oração? Ela falou assim: cruz credo, pastor, olha bem para mim, o senhor está pensando que eu sou o quê? Eu falei: minha filha, eu estou pensando que você é crente, minha filha. Porque o único que não pode orar é o diabo. É Deus. Deus. O único que não pode orar é o diabo. Enquanto você está cantando, enquanto você está pregando, o diabo costuma dar uma volta por aí afora assim, tentando entrar. Mas quando você está em oração, você não vê nem a sombra, ele já está longe. O poder da oração é a oração que derruba qualquer muralha, é a oração que abre qualquer porta. Aleluia! Glória Meu Deus! Jesus de Nazaré. A menina levantou. Ela estava orando, mas estava ali atenta. Ouviu, reconheceu para o irmão Pedro, voltou para você. Me dá uma palavra, quer falar com vocês, menino, vai orar, menino. Pelo amor de Deus, vai ajoelhar para orar, vocês estão orando, porque olha, você tem que orar para o Senhor libertar o Pedro, vai orar, menino. Eu quero falar, vai orar, menino, eu quero falar um negócio aí. Bom, já sei falar, fala. O que é? Eu quero falar para vocês que o Pedro estava na porta para mim, não. Isso. Ele estava orando. Ele estava orando, pedindo: Jesus, liberta Pedro. Jesus, quando Jesus tirou Pedro, eles falaram assim: não, é mentira, não acredito estranho, não sei não. É o anjo dela, é o anjo da guarda dela. Não. Pedro está preso, vai orar, não, Pedro está aí. Por lá constatar que realmente Pedro estava lá. Aleluia. Mas onde é que eu quero chegar, queridos? Que esse Deus que operou esse milagre
é um Deus de surpresa. Aleluia. Quando você está orando para Deus resolver um problema, talvez você esteja esperando daqui a 10 anos, Ele pode surpreender hoje. Glória a Deus. Quantas mães, quantos pais estão aqui nesta noite que oraram em favor dos seus filhos? Quantas esposas que oraram em favor do seu esposo, até pensando no não ter mais recurso nenhum? Quantas vezes alguma mãe ou algum pai ouviu: olha, não precisa mais de orar para o seu filho, não tem mais jeito com ele, não, filho, não tem não. E quando você menos espera, ó, o seu filho servindo ao Senhor. Este Deus é um Deus de surpresa, Ele te surpreendeu. Ele pode surpreender em nós, queridos. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais Ele fará. Maravilha! Ó Deus! O Deus de surpresa, Ele está aqui. O Deus que surpreende, Ele está aqui. Eu quero ver que você, ao chegar em casa, quem sabe Deus pode surpreender. E você, durante a próxima semana, você chegar aqui e até testemunhar: oh, que bênção que Deus realizou na minha vida essa semana. O que foi, irmão? O que foi, irmão? Jesus realizou um milagre para mim. Estava esperando, foi de repente. Aleluia! Mas é de repente mesmo que Jesus opera. E o de repente Deus não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Espera só mais um pouquinho, espera com paciência, que Ele vai entrar com providência. De repente, Ele vai entrar com a providência. De repente, enquanto você está aqui adorando a Deus, Ele está abençoando o seu lar. De repente, enquanto você está aqui, Ele está curando algum ente querido. De repente, enquanto você está aqui, Ele está resolvendo um problema para você. É impossível. De repente, enquanto você está aqui, Ele está estendendo as mãos e abençoando as famílias nesta noite. Está dando livramento ao seu filho, está dando livramento à sua família. Acredite que Ele está aqui nesta noite te livrando. De repente Ele pode surpreender. Foi de repente. Espírito de Deus! Que aconteceu aquele milagre na vida da cadeia, na cidade de Filipe, foi de repente. E por que aconteceu aquele milagre? De repente, por quê? O que Paulo e Silas estavam fazendo aí? Hein? O poder da oração aí. Paulo e Silas estavam cantando louvores, orando a Deus. E de repente, houve um grande terremoto. De repente, Deus vai mandar um terremoto nessa sua família. De repente, Deus vai mandar um terremoto nesse problema seu. Vai arrebentar todas as correntes, vai te dar livramento, te dar vitória. Se alguém podia desistir da jornada da caminhada, seria Paulo e Silas. As costas ensanguentadas, pisando no seu próprio sangue. Quem sabe as suas necessidades fisiológicas não podiam sair do seu lugar ali, porque estavam ali os seus pés amarrados no tronco. Mas eles encontraram motivo ainda. Oh meu Deus, para orar a Deus, cantar louvores. Enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, os outros presos estavam ouvindo. Duas classes de presos nós temos: os presos físicos, que você vai na cadeia e visita eles, né? Fala de Jesus para eles. Existe que eu tenho que preso, está preso espiritualmente nas garras de Satanás, fazendo tudo que desagrada a Deus. Eles querem ouvir uma palavra da igreja, eles querem ouvir que Jesus salva, eles querem ouvir que Jesus liberta, eles querem ouvir que Jesus transforma. O que nós, a igreja do Senhor, estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo o mesmo que Paulo e Silas estavam fazendo? Ou nós estamos reclamando da Dilma, reclamando dos nossos governantes, reclamando do Eduardo Cunha, reclamando dos deputados, reclamando de todo mundo? O povo não quer ouvir isso, não. O povo quer nos ver com face alegre, tranquilo, regozijando. É um tempo de polêmica, é um tempo de aflição, mas o azeite, o óleo, não pode faltar sobre a sua cabeça, porque enquanto estiver debaixo deste azeite, enquanto estiver debaixo deste poder do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar vitória. O que é que nós estamos fazendo? Paulo orava junto com os santos e decidia em favor dos outros.
presos querem ouvir isso de nós. Não querem ouvir nós reclamar. Como igreja do Senhor, imagina alguém não tendo conhecimento da palavra passar por nós e ver nós reclamando. Né? Reclamando da situação financeira, reclamando do preço das coisas da alta. O próprio Jesus falou, querido. No mundo nós temos que ter atenção. Nós já fomos alertados que mas chegou um momento de crises. De crises. E quando nós chegamos no momento de crises, é para nós olhar para o céu. Porque ele está vindo. Ele já está vindo.